bem com vocês? Hoje então eu vim falar rapidinho, não vai ser uma resenha completa, mas vai ser uma resenha jato para vocês terem uma ideia do livro e também não irem com expectativas diferentes do que vocês vão encontrar. Porque eu vi algumas resenhas e algumas opiniões no Instagram que pensavam que era uma coisa e não era bem assim. Então hoje vamos falar um pouquinho de A Chama de Amber. A Chama de Amber, então, ela é uma novela escrita pela Colleen Hooke. Ela é uma escritora que já fez sucesso com uma outra série aqui no Brasil, que é a série da Maldição do Tigre. Eu particularmente nunca li, porque eu acho que eu não peguei essa vibe da hype da Maldição do Tigre. E eu tava um pouco afastada das fantasias, pra ser bem sincera com vocês. Tirando algumas fantasias específicas que eu já sigo, que eu já escuto mais falar. Então, basicamente, A Chama de Amber vai contar a história da Amber, que é uma menina, ela é órfã e ela foi adotada pela tia. Então ela mora com a tia numa cidadezinha pequena e basicamente essa garota ela vai morando lá e ela vai vivendo lá e ela vai crescendo lá. Até ela ter 17 anos, quando ela decide que ela quer conhecer o protetor secreto dela. Basicamente, a menina tem, desde pequena, desde que ela chegou na cidade, ela sabe que tem alguma coisa, algum ser, alguma presença que garante a segurança dela, que sempre tá lá olhando por ela. E ela sabe que a presença existe porque quando ela era criança, quando ela estava chegando nesse vilarejo, ela viu esse ser fora da carruagem por onde ela chegou. Esse ser, no caso, é o Jack. O Jack, então, é da lenda do Jack-o'-lantern, das abóboras dos Estados Unidos. Então, o Jack-o'-lantern, ele é um espírito que... o espírito dele fica dentro da abóbora. Ele protege essa vila. Então, ele tá lá porque lá tem uma encruzilhada que pode levar algumas criaturas, ou até mesmo humanos, pro outro mundo. Que é como se fosse um universo paralelo. Como funciona o nosso mundo e o outro mundo? Então, o mundo normal, que eu vou chamar de nosso mundo, ele andava na mesma... se desenvolvia na mesma velocidade do outro mundo. E era como se fosse uma relação de troca bem tranquila, bem normal, e não tinha muita coisa. Por mais que ainda os dois tinham as criaturas místicas, tanto as bruxas viviam no outro mundo quanto no nosso mundo também. E basicamente em algum momento, que o livro não entra muito em detalhe, mas em algum momento o outro mundo se destaca e ele avança muito na tecnologia. Enquanto o nosso mundo ainda está, por exemplo, em carruagens, coisas puxadas por cavalos, viagens só de barco e etc. O outro mundo já tem a viagem, então, com balões ou com dirigíveis, equivalente ao dirigível assim, já tem máquinas puxadas por magia, então basicamente o outro mundo funciona toda à base de magia. E ele tá vivendo nessa vila, ele já viveu em outra vila, ele ajudou em Salem, perdão amor, ele ajudou em Salem o Rune a controlar as bruxas, e ele tá vivendo nessa vila agora, que é uma vilazinha pequena, etc. Então quando alguma bruxa realmente está se aproximando, ou se desenvolvendo, ou nascendo, blá, eles sentem um vento de bruxaria, um negócio assim. E daí eles sabem onde mais ou menos está essa bruxa. E eles sentiram o vento de bruxaria na vila onde o Jack tá aguardando a encruzilhada. E basicamente o Jack começa a proteger essa bruxa. Ele não sabe porquê, mas ele sente que ele deve protegê-la e não contar pra ninguém do outro mundo que ela existe. Então a Amber consegue conhecer o seu protetor, então ela consegue conhecer o Jack, e uma amizade começa a se desenvolver entre esses dois. O problema é que na cabeça da Amber, o Jack é mais do que um amigo, porque ele tá protegendo ela já faz tempo, por mais que ela não conheça ele. E o Jack, na cabeça dele, ela é a protegida dele, então ele tem que fazer de tudo pra poder protegê-la do outro mundo. Só que quando ele conta pra ela que existe um outro mundo e que eles estão à frente e que tem alguma coisa assim, ela começa a sentir que ela precisa ir para outro mundo. De qualquer maneira, de qualquer jeito, independente do que ele acha, ela quer ir para outro mundo. E o Jack então quer protegê-la e ele fica falando que não, que não, que não, que não. Até um dia chega um vampiro na cidade deles e esse vampiro ele foi incumbido de trazer a Amber para o outro mundo e apresentá-la para a bruxa superior, que é no momento tipo a célula de energia do outro mundo. Ele sequestra a garota, né? Porque o Jack não sabe que ela foi embora até ele perceber que ela não estava mais lá. Então ele sequestra a garota para levá-la para outro mundo. Só que nesse meio de caminho ele acaba se apaixonando por ela.
e ele não quer entregar a menina pra bruxa superior. E daí a gente tem essa aventura, então, do Jack procurando pela Amber no outro mundo e o vampiro Dev, que tenta realmente fazer com que ela se distancie do Jack, se aproxime dele e esqueça realmente do fato que ela gosta do Jack. Então tem tudo isso e, obviamente, pela explicação que eu acabei de dar, vocês podem ver que não é um livro de terror. Não, gente, ele foi lançado no Halloween, próximo ao Halloween, obviamente. Ele tem uma cara mais, assim, pegada de terror. Ele tem o folclore inicial do Jack-o'-lantern, mas ele não é um livro de terror. Ele é um livro de fantasia, ele é um livro de romance, ele é um livro de aventura, mas não é de terror. Então, em momento nenhum desse livro eu senti medo de alguma coisa. É um livro super fofo de ler, é muito bonitinho e eu recomendo bastante para quem gosta de fantasia, porque é bem essa pegada fantasiosa, é bem essa pegada de interpretação, nova interpretação, obviamente, do Jack-o'-lantern e é muito, muito bonitinho de ler. Então, essa é a minha indicação. Se vocês gostam de uma boa fantasia, já chama de Amber, é uma super pedida. E não esperem uma vibe bem dark, uma vibe bem terror, porque não vai ter. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. E até a semana que vem. Na segunda-feira eu expliquei, na verdade, no Insta. Eu vou aproveitar esse momentinho. Mas eu expliquei, na verdade, no Insta porque eu estou bastante fora do YouTube. E eu acho que eu vou fazer um vídeo exclusivamente falando sobre isso na segunda-feira. Não porque eu acho que eu devo explicação pra ninguém, porque eu acho que eu não devo explicação pra ninguém, por mais que se você me segue no Insta, eu já expliquei por lá. Mas, desculpa, é que a Lola tá possuída pelo ritmo ragatanga aqui do lado. Mas, basicamente, eu queria realmente explicar porque eu acho que não é uma coisa que só me afeta, eu sei que não, porque eu já conheci outras pessoas que também têm o mesmo problema que eu. E eu acho legal conversar sobre algo que quase ninguém fala, basicamente. Porque eu tenho dermatite alérgica, esse ano eu conheci outra pessoa que tem dermatite alérgica, e eu acho importante falar um pouco sobre a doença e aproveitar o momento que eu estou agora, que é um momento de crise bastante grande. Então, é isso aí, gente. Eu espero vocês na segunda-feira e tchau!